Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo. O Quem Tem Sede Venha. Muitas pessoas recebem aí uma mensagem falando sobre o canal Quem Tem Sede Venha, e muitos escrevem lá: eu quero, eu preciso, eu quero aprender. E aqui é o momento, né? É o momento que a gente faz um estudo, o momento em que a gente dedica a explicação de alguns textos, mas principalmente uma mensagem inspirada que a gente traz toda terça-feira às 8 da manhã, para aquele que tem realmente desejo de aprender, para aquele que quer andar com Deus, para aquele que tem vontade de aprender as coisas de Deus. Então espero que hoje eu possa falar algo que seja útil para vocês também, como tem sido para mim os estudos que eu faço diariamente com relação à Bíblia, e tem me fortalecido demais, né, para entender o propósito, para entender a nossa missão, para entender a missão da igreja, né? Então para mim tem sido um tempo precioso, porque toda vez que eu vou falar para vocês aqui, eu preciso fazer um estudo, eu preciso me dedicar ao estudo, e isso me ensina demais também, tá? Então, mandar um abraço ao pessoal que já está com a gente, né? Quem já deu um bom dia aqui foi o Sérgio, a Denise, o Carlos, e que Deus abençoe vocês, tá bom? O Vanderlei, meu primo, acabou de entrar também, e todo o pessoal que está aí já assistindo, mesmo que não tenham escrito nada, mas que estão aí com a gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Claudinei Honório, um bom dia para todos vocês. Hoje eu quero tocar num tema importantíssimo para todo cristão: a oração. Porque muitos têm dificuldade de orar, né? Eu converso com muita gente e muitos dizem que tem muita dificuldade de orar. Paz, viu, Maria Rosa? Deus abençoe você, o Manuel também, Deus abençoe vocês. Mas a dificuldade de orar, eu acho que é meio que geral, né? Mas a oração é muito simples. Como é que a gente ora? Na verdade, é uma conversa com Deus, é um diálogo que a gente tem que ter com Deus. Então é uma coisa muito simples, não precisa ser aquelas orações eloquentes, não precisa ser aquela coisa de você usar palavras difíceis, não. E às vezes só no pensamento, só naquilo que você está pensando, Deus, ele vai entendendo. A palavra diz que Deus, ele sabe o que a gente vai falar, mesmo antes das palavras saírem da nossa boca. Então nós precisamos entender que Deus, ele entende no simples. E às vezes uma conversa com Deus. Você já viu uma criança orar? Que coisa mais linda, né? Meu filho, o Davi, que tem 9 anos, ele faz uma oração, e é uma coisa muito simples, muito direta, e assim, e é isso que nós precisamos aprender. É orar de forma simples, de forma direta, e como se a gente tivesse uma conversa com Deus, falando para Deus tudo aquilo que Ele já sabe, mas é importante a gente falar, né? Porque Deus sabe das nossas necessidades, mas a palavra de Deus diz lá em Filipenses que a gente deve, de qualquer forma, fazer chegar a Ele todas as nossas petições. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tem Jesus, o próprio Cristo, nos ensinando a orar. O Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, é o Sermão da Montanha, onde Jesus, ele dá uma série de instruções aqui com relação ao reino, com relação àquilo que importa para todos nós, de comportamento que nós devemos seguir, né? Então, desde o capítulo 5 aqui, ele começa falando daquelas bem-aventuranças, depois ele fala que nós somos o sal da terra, né? Depois ele fala que ele não veio para revogar a lei, mas que ele veio para cumprir. Aí depois começa a dar algumas orientações sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, né? Aquela questão da pessoa jurar, né? Que ele fala que não se deve jurar, sobre vingança, tem que tomar cuidado, enfim, sobre como dar esmola. Vou começar o capítulo 6, eu vou começar o capítulo 6 por aqui, para a gente entender, mas ele ensina também sobre o jejum, né? Enfim, mas o capítulo 6 começa assim: olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aqui, talvez em outras traduções,
está escrito: cuidado para que vocês não deem esmolas. Aqui ele faz suas obras de justiça. Então olha só que importante, a gente já aprende que dar esmola é uma obra de justiça. Você ajudar alguém que está necessitando é uma obra de justiça. Então Jesus já aqui na entrelinha já começa a ensinar que nós devemos sim ajudar o pobre, necessitado, que nós devemos dar esmola. Mas o que ele fala? Que a gente não deve fazer isso de forma espalhafatosa, para que todos saibam. Nós temos que fazer no nosso íntimo e sem que ninguém saiba. Ele continua: portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Então veja, Deus ele é poderoso e Ele vê tudo o que está acontecendo. Então quando a gente pratica o bem, nós não precisamos sair contando para todo mundo, nós não precisamos ficar gravando isso daí em redes sociais para mostrar para as pessoas, né? Contar para todo mundo: você não sabe o que aconteceu hoje, eu fiz uma coisa e começa a contar. Não precisamos disso. Deus está vendo, Ele sabe, conhece o nosso coração e Ele sabe as boas obras que estamos fazendo. Então não tem necessidade da gente ficar contando para todo mundo, não tem necessidade, se eu for doar uma cesta básica para alguém, eu ir lá e filmar que eu estou doando aquela cesta básica, porque todos sabem o que eu estou dando. Você viu o que ele falou aqui? Nós já estamos recebendo a nossa recompensa diante dos homens, né? Mas quando você faz em secreto, tem uma recompensa guardada, uma recompensa plena, que é o galardão que está reservado para nós lá no céu, né? Então ele começa a nos ensinar sobre essa questão de a gente realmente fazer as coisas em secreto, sabendo que Deus está vendo todo o bem que nós praticamos. E o versículo 5 fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então aqui Jesus também está falando, não se esqueça que ele está lá na Judéia, ele está ele está na verdade aqui, está na Galileia, mas ele está lá em Israel, ele está entre os judeus, falando com as pessoas. Então são pessoas que costumavam frequentar sinagogas, por isso ele fala nas sinagogas, mas trazendo para o nosso tempo presente, está falando aqui de qualquer lugar. Certas pessoas que querem orar em pé nas igrejas para que os outros vejam que ele está orando, ou quer orar alto para que todos escutem que ele está orando, ou seja, quer fazer coisas que todos vejam para ele se gloriar na frente das pessoas, ou se vangloriar na frente das pessoas. E Jesus aqui está repreendendo. Eu esqueci de pôr o microfone aqui, será que vocês estavam ouvindo? Eu sou uma negação com esse negócio, acho que agora melhorou, né? Mas aí as pessoas querem se mostrar demais, aparecer demais, e Deus vem em secreto. Olha o que Jesus fala aqui na sequência: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Então, olha só, o que Jesus fala, essa questão de oração repetitiva, de oração decorada, de oração lida, né, ou de ficar repetindo todo dia a mesma coisa, é isso que ele fala, não precisa. Não precisa, porque nós precisamos, na verdade, ter uma conversa mais aberta, mais sincera com Deus, né? Então, ele dá um modelo de oração para que a gente possa orar. E é esse modelo de oração que eu quero falar com vocês agora. Ele fala: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele aqui não está dizendo para a gente ficar repetindo isso todas as vezes.
tá? Sem querer aqui criticar aqueles que fazem, mas porque a oração do Pai Nosso tem muita gente que faz essa oração, mas a oração do Pai Nosso, Jesus não deu assim um modelo, ó, vocês vão orar desse jeito, todo dia vocês vão repetir isso, porque antes de falar, ele até fala, olha, vocês não devem fazer igual os pagãos, de ficar repetindo, né? O que ele está falando aqui? Ele está dando um modelo de estrutura de oração para que a gente possa seguir. Então a primeira coisa que ele faz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso que estás no céu, a oração diretamente a Deus, você e Deus, conversando com Deus e reconhecendo e adorando o nome dele, falando santificado seja o teu nome. Então, na verdade, você pode falar assim, ó, meu Pai, né, que o Senhor seja santificado, meu Pai, eu adoro ao Senhor. É alguma coisa que você reconhece a glória de Deus que está no céu. Então, você pode abrir essa oração falando isso. Deus, meu Senhor, meu Pai eterno, meu precioso Deus, meu Pai querido. É alguma coisa que você fala diretamente com Deus e reconhecendo a glória dele, entendeu? Aí ele fala assim, ó, depois, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, primeiro, venha o teu reino, ou seja, Pai, venha o teu reino. Primeiro lugar é o teu propósito. Primeiro lugar, aquilo que é o mais importante para qualquer um de nós, que é o quê? O reino de Deus. Ou seja, estou preparado para que o teu reino venha. O que é o reino de Deus? Na vinda de Cristo, que ele vai levar a igreja com ele vai levar para onde? Para o reino de Deus. Então, nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. Mas existe um lugar preparado para nós. Você lê o Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver que Jesus está preparando um lugar para nós, certo? E esse lugar é no reino de Deus. Então, é você falar ao Pai, reconhecer a glória dele e falar, ó, que vem o teu reino. Ou seja, a tua prioridade. A prioridade é o teu reino, a prioridade é aquilo que realmente importa, que é o que vale para a eternidade. Então, a pessoa está reconhecendo isso. Amém? Então, que vem o teu reino, ou seja, o Senhor é a prioridade, o teu reino é a prioridade, né? E que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, ou seja, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E é isso que nós precisamos entender e deixar bem assim tranquilo com relação a isso, porque Deus ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então você fala que seja feita a tua vontade, né? Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós queremos coisas achando que para nós é o melhor, mas muito depois nós vamos entender que não, que Deus estava preparando algo muito melhor para nós. Talvez se Adão e Eva fossem decidir, eles escolheriam ficar no paraíso, mas Deus os tirou de lá. E naquele momento parecia um castigo, porque eles tinham acabado de cometer uma desobediência, eles comeram do fruto proibido, né? E aí o que acontece? Então, quando Deus, vamos voltar na história, Deus falou para eles, ó, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos de uma delas, a do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis que a árvore da vida estava do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estavam no meio do jardim. A árvore da vida, que se comesse do fruto, teria vida eterna. Mas Deus falou, tudo bem comer daquela. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Eles foram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles passaram então a ter o conhecimento. E Deus fala assim, olha, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Certo? Então, se Adão e Eva fossem escolher, talvez para eles fosse melhor ficar no paraíso, mas o que acontece? Eles poderiam comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado, né? Então, o que Deus fez? Deus fez algo que para eles parecia ruim, para eles parecia que era pior para eles. Os tirou do jardim. Mas por que Deus os tirou? A Bíblia fala, lá no capítulo 3 de Gênesis, que Deus os tirou para que eles não tomassem da árvore da vida e comessem e vivessem eternamente no pecado, né? Então, Deus os tira do jardim, que naquele momento parecia um castigo, parecendo ser algo ruim, mas na verdade era para proteger a humanidade. Então Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Nós é que muitas vezes não entendemos. Tá bom? Então por isso nós temos que falar que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E aí, na sequência ele fala assim na terra como no céu. Ou seja, aqui está reconhecendo que lá no céu já é assim.
Então, que como lá no céu a soberania de Deus já é reconhecida, então que seja aqui na terra também. Então que seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é no céu, como no céu. Né? Ou seja, a tua vontade é soberana em qualquer lugar, e que seja assim, e que seja assim. É isso que está pedindo aqui. Então Jesus, olha só, ele está pedindo para a gente fazer uma oração direta a Deus, uma oração que reconhece o poder do Senhor, que reconhece a glória de Deus, e depois que priorize as coisas de Deus. Primeiro, que venha o teu reino, ou seja, a finalidade de tudo isso, que é o reino de Deus, que é nos levar de volta, para nos levar para o reino de Deus. Jesus está falando, essa é a prioridade. Então isso é o que nós pedimos em primeiro lugar. E pedimos o que também? Que seja feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Não é? E depois, na sequência, ele fala, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em alguma tradução pode ser, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só inverte, né, a sequência da frase, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos pedir o básico para a nossa existência. Tem muita gente que pede muitas coisas para Deus e não recebe porque está pedindo algo muito além daquilo que é o necessário. O que Jesus ensina? Vamos pedir o básico. O que é o básico? O pão nosso de cada dia. Aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, dá no Senhor hoje. Amanhã você vai pedir de novo e Deus vai dar. E depois você vai pedir de novo e Deus vai dar. Né? E aqui também é uma maneira da gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Ou seja, Senhor, nós somos dependentes do Senhor até para a nossa alimentação. Então, o que eu estou pedindo para o Senhor? Que o Senhor priorize as suas coisas, que a tua vontade seja prevalecida, mas que o Senhor me dê o básico para a minha subsistência, para a minha sobrevivência. Ou seja, reconheço que eu sou dependente do Senhor. Se você orar assim e falar, Senhor, eu reconheço que eu sou dependente do Senhor, é a mesma coisa. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não é necessário você repetir com as mesmas palavras de Jesus, mas é você entender a estrutura da oração que ele ensinou, para que a gente faça uma oração realmente mais efetiva. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Talvez na sua tradução, quem é católico, deve estar escrito, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Né? Depende da tradução, mas aqui na verdade o sentido também é o mesmo. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. O que é isso? É o seguinte, Senhor, assim como eu trato meu irmão, eu quero que o Senhor me trate. Isso aqui é um perigo você orar, viu, amado? Você precisa saber o que você está orando. Porque você está pedindo para Deus te perdoar na mesma medida que você perdoa. E você está pedindo para Deus te medir com a tua régua. Então toma cuidado, porque quando o irmão peca contra você, você tem que estar disposto a perdoar, se você quer o perdão de Deus. Né? Quando alguém faz algo grave contra você, por mais grave que seja, é muito pequenininho perto de tudo que nós fazemos contra Deus. Os erros dos nossos irmãos para conosco não se comparam aos nossos erros perante Deus, porque Deus é um ser supremo, perfeito, e qualquer coisinha que a gente faça já é um erro diante dele. Então tudo que a gente faz é uma ofensa. A nossa grande vantagem é que Deus, ele é infinitamente amoroso, misericordioso, capaz de nos perdoar de tudo. Mas nós estamos pecando contra Deus o tempo todo, em pensamento, em atitudes, em palavras. Sabe, quando a gente começa a brigar, quando a gente começa a ofender o irmão, quando a gente começa a agir de forma errada, nós estamos praticando uma ofensa contra Deus. E o que nós estamos falando? Nós queremos que Ele nos perdoe de tudo isso, assim como nós perdoamos os nossos irmãos que agem contra nós também. Então é outra coisa que nós precisamos entender, é outra coisa que nós precisamos buscar então. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Né? Jesus falou, você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave que tem no seu olho. Né? Jesus contou uma parábola também daquele homem que tinha uma dívida muito grande, e ele foi e o credor dele perdoou. E ele sai, encontra o irmão que devia pouco para ele, e ele chama por isso e manda prender o cara. Né? E aí então aquele credor dele chama ele e fala, puxa vida, eu te perdoei uma dívida muito grande, e você não foi capaz de perdoar uma dívida tão pequena do rapaz, então agora você vai pagar também. Ou seja,
essa parábola é para nos ensinar que toda a nossa dívida com Deus é impagável. Impagável. Então nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, que por maior que seja o erro dele contra nós, não se compara aos nossos erros diante de Deus. Amém? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cuidado, aprenda a ter um coração aberto, disposto a perdoar, meu amado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, aqui ele está pedindo, nos proteja, Pai, porque a tentação vem mesmo. E se depender de nós, nós vamos cair. O que ele está pedindo aqui é para que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa resistir. Amém? O ar ligou aqui, eu ia desligar ele, acabei esquecendo, mas então deve dar uma interferência aí. Mas olha só, deixa eu vou pedir licença para vocês, eu vou desligar o ar, porque senão ele vai ficar dando interferência. Peraí. Acho que melhorou, né? Agora sim. Então nós precisamos entender que nós sozinhos, nós somos fracos e nós vamos cair nas tentações. E o que ele está pedindo aqui é que para Deus ajudar a cada um de nós enfrentar as tentações e não deixar que a gente caia no mal. E depois ele fala, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Algumas Bíblias eu já vi sem esse final aqui, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas do mesmo modo que nós começamos a oração reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a glória de Deus, nós encerramos a oração reconhecendo a glória de Deus. Então, esse ensinamento que... Olha só, Jesus continua falando, por se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então, Jesus está nos ensinando aqui a estrutura de uma oração que a gente deve fazer. Então, quando você quiser orar, não fique preocupado. Eu não consigo orar, não sei orar. Não, a oração é simples e é direta. Você quer orar para que Deus te abençoe, sei lá, com relação a alguém que está doente. Então, Pai, eu reconheço o teu poder, eu reconheço que o Senhor é Deus e eu quero glorificar o teu nome e pedir para que o Senhor entre com providência, cure aquela pessoa. Né? Puxa vida, hoje você está com fome e você viu que não tem dinheiro, você viu que não tem nada na sua geladeira, e aí, Senhor, garanta o meu pão hoje, me ajude de alguma forma para que o pão chegue até mim. Orou, né? Puxa, você está cansado, Senhor, dê um refrigério para minha alma. Pai, me dê descanso, sabe? Pai, o Senhor que é um ser supremo, o Senhor que é o Deus da minha vida, Pai eterno, meu precioso, sabe? Então comece reverenciando o nome de Deus e faça o pedido simplesmente, né? Aqui Jesus falou, olha, faça direto ao Pai, reconheça a glória dele, né? Priorize o reino dele, certo? Senhor, eu não quero que aconteça nada se não for da tua vontade, ou seja, a vontade de Deus tem que prevalecer, né? E aí você coloca a sua petição e peça o básico, peça aquilo que é necessário, não fica pedindo coisas mirabolosas, coisas que você sabe que é excesso, porque lá em João, que ele fala que a nossa fé é essa, que se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Se ele nos ouve, nós sabemos que nós vamos alcançar as petições, né? Nós precisamos entender isso daí, meus amados, deixa eu só ver se eu acho aqui, eu acho que em João, não o Evangelho de João, na carta que João escreveu, aqui, 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Então, o que é isso aqui? Não adianta a gente querer pedir coisa para Deus, nós sabemos que não é a vontade dele, né? Nós temos que pedir de acordo com a vontade dele. Nós precisamos aprender isso, que é o básico. Então você vê como Jesus nos ensina
a fazer uma oração realmente de forma simples e eficiente, aquilo que vai chegar até Deus e que Deus vai nos conceder, isso nós precisamos, tá bom? Então queria deixar isso aqui para vocês. Meu Deus, agora entrou aqui um profeta de Deus aqui na live, o Tiago. Meu Deus, ainda bem que ele entrou agora, senão eu ia suar aqui para poder falar para esse homem. Mas que Deus possa realmente abençoar as nossas vidas, nós sabendo que nós temos que pedir o básico e que nós temos que pedir algo segundo a vontade de Deus, tá? A Leia, que Deus te abençoe, viu, Leia? Obrigado, viu, minha amada? Eu que agradeço vocês aí por estar comigo, né? Dá um beijão na Camila. E, meus amados, é isso. Eu queria agora orar com vocês, então. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, primeiro reconhecemos o teu poder sobre as nossas vidas, reconhecemos que o Senhor é Deus. E queremos te pedir, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pai, hoje eu quero pedir em especial o entendimento da tua palavra, Pai. Quero pedir, Senhor, para que a tua igreja reconheça o teu poder, para que a tua igreja saiba que o Senhor sempre faz aquilo que é melhor para nós, Pai. Mesmo a gente tentando desviar, mesmo a gente lutando contra, querendo nos afastar, mas o Senhor está sempre preocupado em fazer aquilo que é melhor. Então nós somos gratos ao Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, abre o nosso entendimento com relação à palavra. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos agora, irmãs que estão nos assistindo agora e aqueles que vão assistir depois da gravação, Pai. Que cada um seja abençoado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado da companhia. Nós estamos encerrando aqui. Eu queria mandar um abraço para o Guilherme, o Gui. Que Deus abençoe, Guilherme lá de São Paulo. Para a Rita, para a Leia, que eu já tinha falado aqui. Aí a Leia, por favor, Leia, manda um beijão para a Camila. A Luzanira, que está sempre com a gente, né? Que Deus te abençoe, viu, Luzanira? A Ângela, o Tiago, meu filhão querido, a Yolanda, na figura da Yolanda, a pessoa da Yolanda, vou cumprimentar o Rogério, vou cumprimentar a Lu, vou cumprimentar a Margarete, quem mais? O Luiz, né? A Diva, que Deus abençoe a todos. A Helena também, que Deus abençoe. A Nedil, a Luzia, que escreveu que a paz do Senhor esteja com todos. A Rose, quem mais? O Edésio, que também sempre está nos apoiando, que Deus abençoe, viu, Edésio? Abençoe sua vida aí, seu ministério. A Adriana Nogueira, a Maria Rosa, o Hilde, que Deus te abençoe, a Diar Neto, a Jussiara, o Darley, quem mais? Martília, o Manuel, a Maria Rosa, a Neuza, o Claudineia, Vanderlei, o Carlos, a Rosângela, a Denise, o Sérgio Carrara, meu irmão. Que Deus abençoe a todos vocês. E obrigado, Carim, obrigado da companhia, da Sônia, obrigado a Edileuza também, que escreveu Operando Deus, quem impedirá? É verdade, minha amada. Deus é soberano, né? E que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa nação, o presidente eleito, que Deus possa colocar a mão de poder sobre todos que vão comandar a nossa nação e que Ele olhe para a nossa nação. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês também, até terça que vem, se Deus quiser. No sábado à noite nós temos também o culto às 7 horas, que é transmitido ao vivo aqui no Quem Tem Sede Venha, tá bom? Então, culto sábado, mas o estudo bíblico na terça-feira que vem, às 8 horas, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe a todos.